Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. São exatamente 18 horas e 55 aqui na linda cidade de Pouso Alegre. O pessoal tá chegando, Leandro. Um abraço a todos vocês. Hoje eu estou com a Flávia, da Associação Universalista Ramatiz Amor e Sabedoria aqui da cidade de Pouso Alegre. A nossa convidada especial. Muito bem, muito bem, muito bem. Gente, para vocês que estão acompanhando a gente, para vocês que estão chegando, o meu boa noite a todos. Boa noite. Eu gostaria que vocês dessem... Opa, já estão recebendo aqui boa noite. Pessoal lá de Poço Fundo acompanhando. O som tá chegando direitinho aí, gente. Deixa a gente a par da situação aí para fazer uma live bacana, tá bom? Eu gostaria de mandar um grande abraço pro Zé Carlos de Oxóssi, da cidade do Rio de Janeiro. Um abraço, Zé Carlos, pai Jorge de Ogum, pai Ogan, Paulinho de Xangô. Na Barra do Piraí, o nosso amigo Levi, que está acompanhando a gente. Pessoal de São Paulo também, pai Elcio de Oxalá. Um grande abraço para Elcio, a Marli. Também o pessoal de Itaquera. Um abraço também para o pessoal da Nova Magia, ao Galego, ao João Sansão, a todos que estão acompanhando. E também Fabi Ribeiro aqui, Leandro Neves. Boa noite, Leandro Neves. Olha, falei boa noite para você. Você sempre reclama, tá vendo? Boa noite. Keitinho, da cidade de Poço Fundo. Muito bem, o nosso assunto de hoje, nosso tema é reforma íntima. Daqui a pouquinho a Flávia vai dar sua palavrinha. O som tá bacana. O Cláudio também, Cláudio Costa, esposo da Flávia, está comigo aqui ao vivo. Daqui a pouco ele vai dar um oi para vocês aí, gente. Muito bem. Eu gostaria que vocês abrissem sala de vídeos, que compartilhassem o máximo que vocês puderem chegarem aí pra gente. Pessoal que está acompanhando pela rádio Encanto dos Orixás e também pela live aqui no Facebook, tá bom, gente? É interessante vocês acompanharem. A Auras, ela é uma associação aqui na cidade de Pouso Alegre, onde você encontra estudos, né? Estudos, conhecimentos, entre outros aí, gente. Então, daqui a pouquinho a Flávia vai falar comigo, tá? Ela vai falar ao vivo aqui. E para você que está acompanhando, pode enviar suas perguntas, dúvidas, sugestões, que nós estamos aqui, tá? Um abraço para Creide, tem bastante gente acompanhando, pessoal de Eleodora, o André de Eleodora, um abraço, painho, um abraço pro senhor, viu? Tudo de bom. Ronaldo Cassimiro, Gabriel Cristal, tô te esperando, viu, Gabriel? Estamos te esperando, tá? Bom, pessoal, a Flávia tá comigo, vai falar boa noite para todos vocês. Gente, vale a pena vocês acompanhar a nossa live aqui. Quem puder, abrem sala de vídeos, compartilham aí, que será bacana. Abraço, Vanessa, também para você, tá bom? Oi, Flávia, boa noite. Demorou para você vir? Boa noite. Uma hora sempre dá certo, né? No tempo certo. No tempo certo, verdade, verdade. Quem falou para mim foi um grande colega. Ele vai até lá no centro do Júnior, o Moreno Grandão, esqueci o nome dele. O Wesley. Falou, né? João, você tem que fazer um convite para a Flávia. Tá feito o convite? Faz tempo, você ajustou na sua agenda aí, para que você pudesse vir apresentar a aula, né? E muito participar conosco aqui dessa maravilhosa live, tá bom? Muito bem. Nós temos aqui, ó, o pessoal acompanhando. Um abraço pro Leandro também, a Andréia, viu, Leandro? Tudo de bom para vocês aí. Ô, gente, você está chegando agora, o tema hoje nosso aqui é reforma íntima. Muito bem, eu falo com a Flávia que é da Associação Universalista Ramatiz Amor e Sabedoria, tá bom? Eu convido vocês a participarem dessa live e depois, se possível, vocês acompanharem comigo no Encanto dos Orixás, também a reprise do programa Axé falando de Umbanda e Candomblé. Flávia, vamos bater um papo, né? Vamos apresentar a aula pro pessoal aí, né? Claro. Qual o endereço que é a Auras lá? A Auras fica lá na rua Doutor Notel Teixeira, lá no bairro Santa Luzia, mas
pelo endereço mesmo eles falam saúde, né? Subindo a igreja da Santa Luzia, lá em cima do morro, ao lado direito, é uma casinha simples, amarelinha, já tem uma placa lá. Sim. Atualmente nós não estamos em atividade presencial de atendimento aos assistidos, né? Perfeito, perfeito. Mas a gente continua, mesmo no início, desde o início da pandemia, a gente está fazendo o trabalho fechado apenas para médiuns, para responder essa demanda, porque o trabalho espiritual nunca para, né? Não para de espécie alguma, né? Exatamente. Então a gente continua com os trabalhos fechados, a gente está fazendo o tratamento à distância. Todas as terças-feiras, se alguém precisar de atendimento, é só entrar em contato com uma do pessoal, né, algum dos trabalhadores que repassam para a gente, e a gente continua fazendo esse trabalho. Muito bem, muito bem. Ô, Flávia, eu gostaria de fazer uma pergunta para você aqui. Por mão, para a pessoa que a pessoa é espiritualista, né? Ela está em busca de orientações, ela está em busca de conhecimentos. O que a Associação Auras, né, ela oferece para essas pessoas que estão, digamos assim, vamos usar um outro vocabulário, assim, quer ver? Digamos assim, em busca, né? As pessoas estão famintas de conhecimento, né? Hoje, o que a gente está oferecendo? Até antes da pandemia, a gente tinha os estudos às quartas-feiras, que a gente tinha um desenvolvimento mediúnico, e de forma presencial, e na quinta aula de apometria. Como hoje não é possível esse estudo pessoalmente, a gente juntou os dois cursos em um só, nas quartas-feiras. Sim. Então, toda quarta-feira, das 19 às 21 horas, a gente faz uma aula pelo Google Meeting, que é ao vivo todas as quartas-feiras, qualquer pessoa pode participar. Lógico, não tem a prática mediúnica, mas a parte da teoria a gente repassa para todo mundo, e de técnicas apométricas. E no final a gente abre um tempo para perguntas, para várias questões que são relacionadas à aula ou outras com relação à espiritualidade. De forma geral, a gente abre esse espaço. É você que é a administradora, né? E também o Cláudio, né? Isso. Pessoal, o Cláudio está sentadinho aqui, daqui a pouco ele vai dar uma palavrinha. Inclusive, até o Tiago já está ao vivo aqui. Abraço, Tiago. Jubrail, estamos te esperando ansiosamente, viu, Jubrail? Jubrail tá com vergonha, falou que tem medo de falar no microfone. Pode ficar tranquilo, Jubrail. Não vai acontecer nada. Tem uma pergunta aqui, antes da gente começar a conversar aqui. Essa pergunta vem, quer ver? Deixa eu te falar rapidinho aqui pra gente dar início aqui, tá? Gente, para vocês que estão chegando, o nosso assunto hoje é reforma íntima, né? Parem um instantinho aí, você que está no sofá, você que está na sua cama, você que está com incenso aceso aí, senta, fecha o seu olho, coloca o foninho dentro do ouvido, escuta de verdade a nossa live de hoje, acompanha aí para vocês terem, quem sabe, né, a intuição de se reformar, né? De se mudar os pensamentos, né? De buscar o melhor para si, aproveitar que este é o tempo nosso agora, né? Exatamente. Este é o nosso tempo, então vale a pena, né? Tem uma pergunta aqui, ó. Eu vou fazer essa pergunta, você responde aí, tudo bem? Tudo bem. Tem algum terreiro com suas atividades ao público? Não é justamente um terreiro, né? Não é exatamente um terreiro, mas o que muitas pessoas perguntam pra gente, o que vocês trabalham? Qual que é a linha que vocês trabalham? Exatamente é isso que as pessoas perguntam. Essa é a primeira pergunta, né? Qual é a linha que vocês trabalham? Olha, eu sempre respondo assim para todo mundo que chega lá, falo assim, olha, aqui são bem-vindas todas as linhas que sejam do bem e da luz. Sim. Então, como uma casa universalista, independente de qual linha, se você vai trabalhar em prol do próximo, para ajudar, em benefício dessas pessoas, é bem-vindo aqui. Se for para fazer o bem, seja bem-vindo. Então, a gente ancora todas essas energias que forem para auxiliar. Então, a gente não tem uma limitação. Vamos trabalhar apenas com a linha da direita. Esquerda não é bem-vinda. Não tem essas coisas. Tudo que for necessário dentro de um atendimento que não seja para ferir outra pessoa, a gente utiliza. Muito bem, muito bem. Bem explicado. Boa, boa. Tem outra pergunta aqui. O Gabriel está perguntando aqui para você. Como faz para participar das aulas? As aulas são assim. A gente tem uma mídia, o Instagram e o Facebook, a fanpage da nossa Casa Auras, que é Auras Ramatiz, tanto
no Instagram quanto no Facebook. Então, você pode entrar em contato pelo direct, né, mensagem por esses meios, que a gente manda um link, ou entrar no nosso grupo de WhatsApp, que eles mandam um link para você entrar nesse grupo, que a gente manda um link, ou pelo e-mail também. Muito pode bem. mandar o e-mail que a gente manda para qualquer pessoa, é aberto para todas essas pessoas participarem. Muito bem, muito bem, muito bem. Boa noite, Davi, boa noite, Rosângela, boa noite, Rodrigo Silva. Para vocês que estão chegando, acompanhando pela live no Facebook, eu estou com a Flávia e também o Cláudio, que está sentadinho aqui. Daqui a pouco ele vai falar, ele está tomando um cafezinho, já que ele levanta para falar um oi aqui. O nosso tema de hoje é reforma íntima, tá? A Cláudia aqui, ela representa, ela é palestrante, administradora, isso, muito bem, da Associação Universalista Ramatiz Amor e Caridade, Amor e Sabedoria. Vamos lá. Gisele de Paiva tá chegando aqui também. Cláudia. Flávia, vamos lá. Ó, hoje tá que tá, vamos lá. Flávia, vamos lá. Nós estamos falando de reforma íntima, né? O que seria uma reforma íntima, né? Ligada nos fatos aí, né? Então, muito se fala sobre reforma íntima, né? É um termo assim que a gente ouve muito pelo espiritismo falar que você tem que praticar a reforma íntima. Então, fica um conceito às vezes muito intelectualizado, mas a gente pode mastigar isso um pouquinho mais para as pessoas entenderem. O que é isso? É todo um processo que a pessoa vai fazendo o autoconhecimento, um conhecimento da sua intimidade espiritual, mais profundamente. E a partir do momento que você se autoconhece, você vai modelando essas arestas, né, que são correlacionadas aos nossos vícios, e vai aparando aquilo que a gente traz de carga de um homem velho, que a gente pensando que a gente é um espírito muito antigo de reencarnação, pós-reencarnação, cheio de vícios e cheio de certezas, porque nós somos muito arrogantes na realidade, né? Então, quando a gente se propõe a aceitar essas nossas limitações, esses nossos vícios, e depois modelar isso dentro do Evangelho de Jesus, que é o nosso mestre maior, a gente está praticando a reforma íntima. Isso é a reforma íntima. Muito bem, muito bem. Ou seja, melhorar cada vez mais, Com né? certeza. Aceitar algumas coisas, né? Colocar suas coisas nos seus devidos lugares, né? Através da reforma íntima, né? Os fundamentos da reforma íntima, então, né? Os fundamentos, assim, é uma coisa muito difícil para nós, que somos seres muito orgulhosos na realidade. A gente aceitar que eu sou falho. Então, quem aceita, fala assim, eu, Flávia, sou muito arrogante, sou muito egoísta, sou muito orgulhosa. Ninguém fala isso. Não, de jeito nenhum. Então, primeiro a gente tem que aceitar as nossas falhas, falar assim, olha, eu tenho essas limitações, eu tenho esses defeitos. Tem que aceitar primeiro isso. Já é um passo muito difícil de você fazer. Você aceitar que você tem certas limitações, seus defeitos. Quando você aceita, você vai buscar umas ferramentas. Quais são as ferramentas? Você tem que buscar virtudes que você vai precisar praticar inversamente a esses defeitos que você tem. Quando você buscar essas ferramentas, o que você precisa fazer? Porque tudo isso está no intelecto, né? Está a nível teórico. Depois disso, você precisa praticar. Porque muita gente busca conhecimento. Eu preciso fazer curso disso, eu preciso me iniciar nisso, ser sacerdote, ser não sei o quê, ser monja. Todo mundo quer isso, quer status, não é verdade? Sim. Falar, tenho diploma, sou PhD, e blá, blá, blá. Tudo isso para quê? Porque a gente tem um ego espiritual muito grande. Muito elevado, né? Muito elevado, verdade. E aí, o que acontece? A pessoa só se nutre de conhecimento, mas o conhecimento não vale nada se não praticar. Por isso que existem pessoas muito mais simples, que intelectualmente são mais simplórias, mas são muito mais evoluídas espiritualmente. Por quê? Porque ela pratica. Então, a gente precisa aceitar, buscar as ferramentas. Quando a gente encontrar as ferramentas, praticar, colocar em prática. Não adianta nada a gente só colocar intelectualmente, entender isso e não fazer nada com relação a isso, né? Sim. Existem, né? O lugar certo para a gente fazer, existe a maneira correta, existem as pessoas corretas para poder nos auxiliar diante
Então, onde que a gente deve fazer? Falei assim, vou fazer com o vizinho, vou fazer a reforma íntima com o vizinho, com o meu chefe, com os meus amigos. A gente sempre fica olhando para o lado, né? Exato. Fica olhando, acho que vou fazer a reforma íntima aqui com o João Paulo. Não é assim que a gente tem que olhar. A gente olha em excesso para o outro. Na realidade, a reforma íntima, a gente tem que olhar para dentro de si mesmo. Sim. Porque a reforma é dentro do seu interior, é com você mesmo. E é uma coisa muito difícil, porque hoje em dia, a gente pensar na pandemia, o que a gente está fazendo? A gente tem que ficar isolado, né? Hoje está mais relaxado, mas no início da pandemia, muita gente estava surtando. Por quê? Você tinha que ficar isolado consigo mesmo, você não estava se aguentando. O quanto que você é especial, o quanto que você é uma companhia legal, se você não se suporta. Então, se realmente você está colocando em prática tudo isso, você está se melhorando, se você não aguenta nem a sua própria companhia, quem dirá as outras pessoas vão te aguentar? Sim, verdade, concordo. E eu acredito que teve pessoas, e ainda existem pessoas passando por um processo extremamente de pânico diante de tudo isso daí que está acontecendo. Exatamente. Né? E para você que está acompanhando, turrão, que tem que melhorar, faz favor, gente, amolece esse coração, amolece a forma de pensamento, viu? O erro nem sempre está nas pessoas. Exatamente. Nem sempre não, nunca está nas pessoas. É verdade, nunca, isso, realmente, nunca está nas pessoas. Porque a Flávia é isso, porque o Cláudio... Não é assim não, gente. Vamos colocar num copo assim, tomar, engolir e acabou, tentar melhorar. Exatamente. Né? Porque a grande parte dessa situação que está se passando nesses 3 meses aí, já se trata disso daqui, ó. De reforma íntima. Já se trata da reforma íntima. Porque a gente tem que, a gente se depara com aquele reflexo de si mesmo. Porque na realidade, quando a gente fica muito próximo a alguém, por isso que a gente tende a não suportá-la. Por quê? Todos os atos que a outra pessoa pratica é reflexo daquilo que você é. Porque você julga o outro, você é espelho. Sim. Você nivela o outro de acordo com os seus valores. Então, por isso que a pessoa se torna tão insuportável. Na realidade, é espelho daquilo que você é ali dentro. Se você não tiver uma identificação daquilo dentro de você, você não vai sentir nada. O mundo em si estava caminhando para uma estrada, Flávia, muito sinuosa, né? É necessário dar essa parada, né? Para a gente fazer uma autorreflexão, por isso que entra essa reforma íntima, para a gente modificar certos valores deturpados que a gente vem trazendo, empurrando com a barriga, ligando no automático, falando assim, não, deixa para quando eu ficar mais velha eu penso nisso. Sim. Deixa para um outro momento, a gente vai arrastando determinadas situações assim no automático, sem olhar verdadeiramente com aquilo que você está fazendo para outra pessoa que está do seu lado, ouvindo verdadeiramente, porque muitas vezes alguém está conversando com você, quando a pessoa está conversando, você já está manipulando alguma coisa, alguma resposta na cabeça, né? Para ter uma frase de efeito, porque sempre a gente quer falar e ter uma frase de efeito que sobreponha o que a outra pessoa está falando, né? E na maioria das vezes, a resposta, a pessoa só quer ouvir aquilo que lhe convém. É bem por aí, né? É bem por aí. Abraço, Ronei, abraço. Pessoal, é o seguinte, nós estamos esperando aquela doação de uma caixinha de leite ou um saquinho de leite em pó pra gente fazer a entrega pro nosso irmão Ronei, que é das Mãos Solidárias. Nós estamos fazendo uma campanha aqui na cidade de Pouso Alegre, nós vamos encaminhar pro nosso irmão Ronei, tá bom? Então nós estamos aguardando aí, não se esqueça, tá? É mais ou menos isso aí, viu, Flávia? É mais ou menos isso daí, né? E como fazer? Como colocar em prática isso daí? Como colocar em prática. Então, sempre o que a gente orienta lá na Auras, quando a pessoa fala assim, e agora? O que eu vou fazer? Que escolha que eu vou fazer? Qual é o caminho que eu vou seguir? Eu falei assim, gente, na dúvida, coloca o Mestre Jesus na frente e pensa, o que ele faria? A gente não vai ter erro. Vou pensar, assim, eu vou seguir o João Paulo, vou seguir o não sei quem, você tem um risco de errar. Sim. Na dúvida, coloca Jesus na sua frente. Então, como fazer é sempre a gente colocar
dentro dos ensinamentos do Evangelho de Jesus, os ensinamentos são muito simples. Sim. Né? Não faça ao outro aquilo que você não gostaria que se fizesse para você. Com certeza. Se você colocar assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo, só essas duas lições à frente da sua vida, a gente vai conseguir praticar a reforma íntima. Coloca sempre o norte da sua vida, esse evangelho, que a gente não tem erro, não vai ter erro. Muito bem. Flávia, pessoal que está acompanhando, tem gente que está pedindo aqui o seu contato de telefone. Você pode dar o contato da Auras, né? Então, o contato de telefone é porque assim, o meu WhatsApp ele está muito concorrido ultimamente. O que eu posso fazer é, vocês podem seguir a fanpage, o Instagram e da Auras Ramatiz e o Facebook e mandar a mensagem direta ali, que aí o pessoal que trabalha, o pessoal da diretoria, eles vão respondendo ali dentro do... Muito bem. Né? Eu acho que fica melhor. Tem o e-mail também. O pessoal, é o seguinte, fica na rua, no Hotel Teixeira, número 532. 532. Diante desse tempo que a gente está passando, não está tendo atendimento presencial, não está tendo aula presencial. Está tendo aula, né? Online, né? E se alguém tiver alguma dúvida, pode enviar uma mensagem, né? O pessoal eles estão à disposição para poder responder para vocês, para poder estar orientando a todos. Exatamente. Como podemos lidar com as limitações? Então, para a gente lidar com essas limitações, a gente precisa, como eu falei, o primeiro passo a passo, né? A gente precisa primeiro aceitar. Sim. Aceitar essas limitações, né? E aí, quando, por exemplo, vai depender se a limitação sua ou do outro. Geralmente a gente sempre aponta o dedo para o outro. Exato, é mais fácil. Como que eu vou aceitar a limitação do outro? Porque todo mundo fala assim, como que eu vou aguentar meu marido dentro de casa, essa pandemia, meu filho, minha sogra? Essas são as maiores questões que a gente ouve agora, né? A gente tem que perdoar e se colocar no lugar do outro, tem essa empatia. Porque se está difícil para outra pessoa que está ali também enclausurada ou com uma situação financeira difícil naquele momento, abalada, né? Abalada por causa das várias questões sim. Que é compreensível. Imagine o outro, né? Não só você, as outras pessoas estão passando por isso também. Então a gente tem que respeitar o tempo do outro, porque assim, não importa se você tem um conhecimento X, intelectualmente você entende isso, espiritualmente você é mais evoluído, o outro às vezes não tem um entendimento ainda. Sim. Não está nesse tempo. Então o trabalho nosso, se eu tenho um entendimento um pouquinho melhor que você, eu preciso aceitar o tempo do outro, respeitar. A gente tem que respeitar as escolhas do outro. O problema nosso, quando a gente entende um pouquinho mais, a gente não tem paciência, né? Sim. E a gente quer impor a nossa vontade. Porque hoje em dia a realidade está muito polarizada, não é verdade? Ou a pessoa é esquerda, ou é direita, ou é vermelho, ou é azul, é X, ou é Y. Então, assim, ou você é isso, ou você é aquilo. Fica assim, você fica nos dois extremos. Sim. Na realidade, a gente não tem que ir para os extremos, né? Jesus, lá, até Buda já falou lá atrás, a gente tem que ficar no caminho do meio. Não que a gente não tenha que ter um entendimento, não tenha que ter esclarecimento, tudo isso a gente tem que ter um posicionamento interno, mas eu não preciso ficar bradando para os quatro cantos o meu conhecimento e segregar as outras pessoas. A gente tem que respeitar as escolhas do outro, né? Dúvidas. E não julgar. Então esse é um trabalho, novamente, para dentro de mim. Independente do que o outro faça, não importa. Eu preciso aceitar, respeitar. Ele vai fazer uma escolha equivocada? Paciência, é uma escolha dele. Quem vai responder pelas escolhas dele? Vai ser você? Não, vai ser ele. Então faça você as melhores escolhas, aceitando a escolha dele. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Muito bem, muito bem. Vem mais uma pergunta aqui, viu? Vem mais Vamos uma. lá. Como lidar com esse pré-julgamento nosso? Boa pergunta. Boa, Cristal. Boa. Esse pré-julgamento das outras pessoas. Então, aí novamente entra nisso, né? Dessa questão da aceitação. Porque a partir do momento que a gente aceita o outro realmente como ele a gente ama ele de verdade. Porque hoje, na realidade, essa palavra amor, ela ficou muito banalizada. A pessoa fala, eu te amo, mas eu te amo desde que você me ame também. Eu te amo desde que você faça o que eu peço. Eu te amo desde que... Então, a gente sempre coloca um si.
Então, a partir do momento que eu coloco um condicionamento dentro dessa palavra Algo amor, em troca, né? isso não é amor. Então, a gente tem que realmente amar essas pessoas, amar verdadeiramente. Muito bem. Maria Cristina, boa noite. Marcelo Santos está perguntando, quem é a participante de hoje? Marcelo, é a Flávia. Eu acredito que você já passou pela Notel Teixeira ali e viu uma casa amarelinha ali com uma plaquinha assim, ó, Auras. E isto é a Flávia. E também o seu esposo que está acompanhando ela aqui, o Cláudio Costa. Daqui a pouco você vai falar um oi aqui, viu, Cláudio? Francisca Rodrigues, Helena da cidade de Silvianópolis também. Andréia Ribeiro. Bom, Ronei. O Ronei tá falando, é o seguinte, eu vou só ler o comentário dele aqui. Tá bom. E como eu digo, não adianta saber tudo sobre a Umbanda, tudo sobre magia e não fazer a reforma íntima para saber usar tudo isso com sabedoria. Somente com a reforma íntima poderemos continuar nossa evolução espiritual. Com certeza. Você conhece ele, o Ronei? Não O sei. Ronei é da Tenda Pai Tomás, lá do Jardim Área. Talvez eu conheça, não sei, assim, por nome. Um grande abraço, Ronei. A Sandra tá falando aqui, ó. Muito amor e gratidão por fazer parte da família Auras. Ah, ela é trabalhadora da nossa casa. Aí, Sandrinha. O Cristal tá falando aqui, muito obrigado pelas respostas, estou amando o papo. Ai, que legal. A Andréia Ribeiro, falta mais empatia uns com os outros. O famoso respeitar para ser respeitado. E sem a reforma íntima, fica difícil conseguir isso. Então, e uma coisa interessante é que a pessoa fala assim, quando a gente fala de reforma íntima, parece uma coisa muito tranquila, né? Fala assim, não estou praticando a verdade. reforma íntima, agora eu já estou evoluída, estou... A reforma íntima, eu sempre falo às pessoas, a reforma íntima é uma coisa muito pesada, muito densa, você sofre. Sim. Por quê? A partir do momento que realmente eu estou praticando isso na minha vida, eu estou falando assim, olha, João Paulo, você tem razão. Então, eu estou falando, sim, você tem razão. E estou falando assim, não, Flávia, eu, Flávia, estou errada. E quem gosta de falar assim, eu estou errado? São poucas pessoas, né? Né? São poucas não, ninguém gosta. Então, ninguém gosta Ninguém de gosta. falar isso. Então, nesse momento, eu realmente estou praticando a reforma íntima. Falar assim, olha, você tinha razão. Eu errei naquela hora. Eu errei. Então, nesse momento, enquanto eu falo sim para o outro e falo não para mim, eu estou praticando a reforma íntima. Aí começa a dar aquela crise existencial, tem gente que fica com depressão, tem gente que fica com um monte de coisa, né? Psicológica, problema. Por quê? Porque eu estou entrando em choque com certos valores que existem ainda dentro de mim, que eu não aceito, porque eu não posso reconhecer que eu tenho essas falhas, e eu começo a brigar com isso. E aí sim a reforma íntima está acontecendo. Porque se eu estou lá, linda, bela, plena, falando, andando pelo bosque falando que está reforma íntima, isso é mentira. Tô de bem com a vida. Tô ótimo. Não. Ai, acordei tão de bem com a vida. Tá tudo leve, tudo Nossa, que maravilha. Tô me sentindo mais leve. Não sei o quê. Mas não é bem por aí, né? Então, a reforma íntima, ela exige muito de nós. Porque ela não vai exigir no sentido assim, de falar assim, a mesma coisa para todas as pessoas, não. Ela vai cutucar você naquilo que para você é mais difícil. Não que para mim é mais difícil. Então, ela vai te pegar lá no seu calo. E você vai trabalhar em cima daquilo que para você é difícil. Aí realmente você vai estar praticando a reforma íntima. Não assim, para mim, para eu conversar, assim, para mim é tranquilo. Então eu falo assim, estou praticando a reforma íntima, estou conversando com as outras pessoas. Não, para mim isso não é uma dificuldade. Eu tenho que procurar uma dificuldade dentro de mim e aí focar nisso e trabalhar isso, naquilo que é difícil para mim, não naquilo que é mais tranquilo. A gente busca sempre coisas mais tranquilas, não é isso. A gente tem que buscar onde o sapato está apertando de verdade e trabalhar aquilo dentro de mim. Principalmente dentro dos lares, né? Exatamente. Dentro dos próprios lares, aonde que tem que ser reavaliado, né? E é onde que a caridade começa. A caridade começa dentro de casa. Existe reforma íntima na rua e dentro de casa, não? Não existe, não tem coerência. Não existe falar assim, eu estou fazendo a reforma, eu sou médium, vou lá no terreiro, trabalho na gira, ajudo muitas pessoas. Chega em casa, bate na esposa, grita com o filho, não ajuda em casa. Me desculpa. Você está sendo hipócrita, né?
Porque aquilo que você está agindo enquanto você está lá no terreiro, enquanto você está no centro espírita lá falando coisas lindas, maravilhosas, incorporado com a entidade, e chega em casa e não pratica nada daquilo que você está fazendo. Isso faz parte da reforma íntima também. Porque se você não tem coerência naquilo que você fala, que você prega e da forma que você age, isso não tem coerência nenhuma. A base de tudo começa dentro de casa. Dentro de casa. Não adianta pensar que não, né? Eu vou fazer reforma íntima com a minha esposa, com o meu namorado, eu tô de bem com a vida, acorda, não olha nem na cara do pai, não olha nem na cara da mãe, né? Gente, como o nosso irmão Ronei tá falando aqui, ó, tema muito bom, Flávia, parabéns. Muito bom mesmo. Como a reencarnação se explica a reforma íntima? Então, a reforma íntima, o que pode ter a ver com a reencarnação? É que a gente vem com certas limitações e necessidades de aprendizado nessa vida. Então, cada ser é diferenciado do outro. Nós não viemos assim com uma forminha igual e falei assim, todos que estão reencarnados agora vão precisar trabalhar apenas isso. Não. Cada ser teve reencarnações anteriores que tiveram várias ações que vão causar reações. E essas reações que são os aprendizados que eu preciso ter nessa existência. Sim. Então, tudo que a gente precisa aprender, que eu preciso me reformar intimamente hoje, é resultado daquilo que eu escolhi lá atrás. E hoje eu também estou fazendo escolhas que vão repercutir nas próximas existências. É isso que a gente não se dá conta. Que a gente ainda está resgatando coisas do passado, mas ao mesmo tempo que eu estou resgatando, eu já estou acumulando lá para o futuro. Então a gente fala assim, vou praticar reforma íntima lá para o final da vida, quando estiver com 70, 80 anos, aí eu começo a praticar. Tem muita gente que fala isso, a gente procura a gente no centro espírita e fala assim, minha vida não está legal, eu quero que mude, só que eu quero que o outro mude. Eu falo assim, olha, se você começar a perdoar as pessoas, se você se transformar, começar a ter mais paciência, vou passando a receita, eu falo assim, Flávia, mas isso é muito difícil, eu quero uma receita lá que você dá um banho de descarrego, me limpe e aí resolva a minha vida. Ou que você vai lá no fundo, passa por essa porta, entra pela outra lá, já com um banho de reforma íntima pronta. Pronto, exatamente. Como que pessoal, não é fácil não, gente. Exatamente. Não é fácil não. A reforma íntima, você está servindo para mim, viu? Então. Tô falando ao vivo aqui, tudo no tempo certo, né? Tá servindo para mim. Ontem eu conversei com a Rose, muita coisa que ela falou. Então, assim, a gente vai para todos nós, na realidade, né? A partir do momento que eu tô falando duas vezes, uma para você e outra para mim também. Sim, sim. A Rose ontem falou bastante aqui, falou muitas coisas interessantes aqui que vai abrindo o leque. Então, já comecei assim, ó. A reforma íntima já começou aqui, gente, comigo, ó. Eu já senti que eu preciso de mudar. Eu já senti que eu preciso de consertar algumas coisas aí. Então já tá surgindo efeito. Que bom. Tá surgindo efeito. Então para você que tá assistindo aí, ó, é seu tempo também, viu? Eu gostaria, a Angel Rezende do Vale, gostaria de participar da aulas. Já tá falando aqui. Ó, depois a Flávia entra nos comentários e deixa para você os contatos, link, né? Os meios de comunicação aí certinho para você procurar lá. Ó, gente, vale a pena procurar, viu? Vale a pena vocês tirar um tempinho de vocês aí, que eu acredito que em 3 meses muita gente tem tempo até demais. Tá sobrando tempo aí, né? Para vocês entrar numa página da Auras lá e ver como que funciona, né? Os atendimentos. O nosso irmão Cláudio Costa aqui, que está disponível também a ajudar, auxiliar vocês e também. Acontece de muitas das vezes, por exemplo, eu, homem, eu não consigo me abrir com você sobre o problema e sim com ele lá? Sim,
sim, exatamente. Nós temos uma diretoria lá na Casa Áurea também. Tem muita gente que tem dificuldade de conversar comigo. Fica com medo de eu ser muito dura, às vezes pode até que ser que sou, depende da necessidade, mas assim, tem pessoas que têm mais afinidade com outra pessoa. Então, pode ser que fale comigo, pode ser que fale com Cláudio, ou com alguém da diretoria. A sua diretoria hoje, são quantas pessoas lá? Hoje nós temos diretor-presidente, vice-diretor, mais 4 da diretoria, né? Então são 6 pessoas que podem auxiliar também. E fora os médios também mais antigos também, que eles estão nossos... O pessoal recebe passe lá, alguma coisa assim? Recebe, quando está em presencial, Recebe passe, tratamento de cura, tratamento de desobsessão, todo esse tratamento. Então todo esse tratamento que era feito presencial, a gente está fazendo à distância. Mas isso vai passar logo. Acredito que em breve, quanto antes aí, as portas vão se abrir novamente, né? E vai... E uma coisa que era interessante, que eu estava lembrando, que é muito legal a gente falar sobre reforma íntima, sobre meios, né? Porque muitas pessoas falam assim, eu gostaria de ajudar, mas eu acho que eu não estou preparada. Ainda não estou no tempo. Ou eu não tenho recursos, né? Na realidade, o que a gente tem que se conscientizar é que se você veio com esses recursos limitados hoje nessa vida, é que você tem que aprender a lidar com os recursos limitados e mesmo assim dar o seu melhor. Sim. Porque muitas pessoas falam assim, eu estou esperando eu prosperar na minha carreira para ajudar o outro, para doar um pouco. Eu estou esperando me casar, estou esperando ter filhos, ou estou esperando meus filhos crescerem, estou esperando meus filhos formarem, estou esperando meu filho casar. Sempre tem uma desculpa. Então, a gente tem que, dentro da limitação que eu tenho hoje, embora muitas vezes seja um pouco difícil, um pouco mais desgastante que outras pessoas, essas limitações são necessárias para o seu aprendizado hoje. E mesmo assim, com essas limitações, você continuar seguindo em frente. Sim. Esse é o nosso aprendizado. Dentro dos recursos que eu tenho, dar sempre o meu melhor. E não ficar postergando isso. Porque o outro é mais rico, é porque o outro tem mais facilidade, é porque o outro tem uma mediunidade mais X ou Y. Não, a gente tem que sempre dar o nosso melhor. Muito bem, muito bem. Qualquer pessoa pode frequentar a associação lá. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Geralmente a gente tem muito colega que é evangélico, que segue outras doutrinas, né? E vocês conseguem dar um suporte, se for o caso, olha, eu não vou porque eu tenho vergonha, né? A gente consegue conversar aí por... Né? Na realidade, assim, a gente tenta ter um cuidado com essas pessoas, assim, para não se assustar num primeiro momento, né? E a gente vai conversando dentro daquela limitação de entendimento que a pessoa tem, né? Sim. A gente não já esparrama de uma vez, a gente tem que ter esse tato de falar, de conversar com as pessoas. E aí, aos poucos, não adianta muito a gente falar com a pessoa. A gente vai falando devagar e com o tempo, a gente até teve uma experiência dessas, foi com uma pessoa evangélica. E quando a gente começou a falar com ela, explicar como era a nossa filosofia, a forma de trabalho, quando ela ouviu falar de preto velho, de caboclo, nossa, ela começou a regalar o olho. Mas aí ela falou assim, depois de um tempo, ela falou assim, Flávia, na hora que você começou a falar das entidades da Umbanda, eu já comecei a assustar o olho, porque na igreja evangélica tudo isso, né? Outra coisa. E aí só que ela falou assim, mas eu continuei vindo para ter certeza que eu estava, né? Que eu estava certa. E aí eu vi que vocês não faziam nada de errado. E aí eu entendi que tudo que eu estava aprendendo até então estava equivocado. A visão, a mensagem, o pânico que eles causam, né? Exatamente. Mas a gente tem que ter piedade, né? Mas na realidade eu acredito assim, que melhor do que não ter nenhuma fé, a pessoa está naquele espaço, porque ela tem que ter um aprendizado. Sim, quando chegar a um ponto que ela fala assim, isso já não me basta mais, ela vai buscar outros, assim como as pessoas vêm buscar. Sim. Né? Então a gente respeita o tempo de cada pessoa, fala assim, se você quiser continuar indo na igreja, no culto, continua ainda. Assim, acredito que não seja melhor você não falar que você está frequentando aqui, para não evitar conflitos. Sim. Mas você ouvir uma parte da Bíblia, um sermão, é muito bonito, sim. Se as pessoas que estão ali à frente estão fazendo isso corretamente, não tem problema algum. Né? Muito bem, muito bem. Luciano Martins, boa noite, Luciano.
O karma tem relação com nossas limitações? O karma, quando a gente fala de karma, a gente já pensa numa coisa assim, que é circunscrita e a gente pensa que o karma é imutável. Sim. Né? Na realidade, o karma é como se fosse uma dívida. Vamos pensar assim, que é uma dívida X que eu trouxe estou trazendo das outras existências. Então, eu preciso resgatar esse karma. Só que assim, eu tenho a escolha de me transformar nessa vida. Então, se esse karma vem porque, por exemplo, numa outra vida eu fui muito arrogante, muito orgulhoso, e nessa vida eu trabalho realmente a humildade, estou auxiliando outras pessoas, estou trabalhando em benefício do próximo, esse karma que ia vir com tudo em cima de mim, ele vai ser aliviado. Por quê? Esse karma ele só chegaria até você se você estivesse de braços cruzados esperando o karma. Falar, já que é karma, eu vou ficar aqui parado esperando. Na realidade, se eu me movimento e eu faço alguma coisa com relação a isso, para aliviar isso, ele vai chegar mais leve. Vai. Então, é uma escolha minha. E a partir do momento que eu escolho não fazer nada, é uma escolha também. Então, eu sempre tenho que fazer escolhas. E quando você escolhe não fazer, você está fazendo uma escolha. Eu acho que isso que você tem que ter consciência. Muito bem, muito bem. Bem explicado, viu, Cristal? Entendeu aí, né? O Vavá Pimenta. Vavá Pimenta fez uma pergunta até interessante aqui, ó. Vamos lá. Ele falou o seguinte: boa noite, Flávia, ótimo papo. Como trabalhar este assunto? Já perdoei, mas tenho mágoa ainda. Então, Vavá, se você perdoou e ainda tem mágoa, você não perdoou. Ei, Vavá, segura, Vavá, segura. Porque, na realidade, quando a gente perdoa de verdade, a gente não tem mais nenhum ressentimento. A gente é aquele tipo assim, eu perdoo, mas eu não quero ver mais a pessoa na minha frente, nem pintar de... Ela não pode cruzar o meu caminho. Se eu ver, Deus me livre. Então, na realidade, quer dizer, dentro de mim ainda há uma emoção mal trabalhada. Se há uma emoção mal trabalhada, eu ainda realmente não perdoei. Quando eu perdoo verdadeiramente, é libertador. Isso não vai mais me afetar. Você fica mais leve, né? Exatamente. Consciência tranquila, você vê a pessoa normal. E a gente tem que pensar... Toca no nome normal, exatamente. algo que te faz lembrar, tranquilo. Né? Não tem mais sofrimento. É que, na realidade, a gente tem que perdoar verdadeiramente, ter essa consciência do porquê que eu estou perdoando. Tem que passar por todo o processo. É que a gente quer que perdoei. A partir de hoje eu perdoei, pronto. Não é assim que funciona. É uma coisa que eu preciso ressignificar dentro de mim, ter o entendimento, o esclarecimento. Isso é um estudo, às vezes um estudo, uma análise, uma terapia, tudo isso pode ajudar. Mas tem que ser muito mastigadinho. Você tem que ter um entendimento sobre toda a situação para depois falar, eu perdoei. Não é assim simples assim. Só que a gente precisa perdoar? Precisa. Só que antes de tudo, uma coisa que a gente precisa aprender hoje é que a gente não tem que apenas perdoar. Perdoar ainda é uma coisa defasada. A gente tem que aprender a não se magoar. Então, a gente tem que trabalhar antecipadamente. Porque a partir do momento que eu não me magoo com ninguém, eu não preciso perdoar. Assim como Jesus. Ele precisava perdoar alguém? Não precisava. Porque alguém poderia dar um tapa na cara e ele dava a outra face. E assim, esse exemplo, colocando ele na nossa frente, que a gente deveria fazer. A gente ainda precisa se perdoar, por quê? Porque eu me magoo muito, eu sou muito melindroso. Se alguém fala alguma coisa, eu já fico doída, já vira a cara. Porque ela foi mal educada comigo, ela virou a cara, ela não me cumprimentou, nem deu bom dia direito. Esse sentimento ronda muitas pessoas, né? Exatamente. Perturba, faz com que as pessoas... né? Bom, deixa pra lá. Deixa pra lá. Ô, Flávio, não vou falar mais não. Deixa pra lá. Ele tá fazendo uma outra reflexão aqui. Tô. Deixa pra lá. O Vavá falou assim, nossa, obrigado, Flávia. Então, tem que trabalhar isso. Ótima resposta. Porque pensava que tinha que perdoar, mas tenho carinho e confesso com a pessoa. Ó, Vavá, se você quiser conhecer a Flávia e nosso irmão Cláudio Costa, eu vou deixar depois no comentário disponíveis aí para todos vocês entrarem na página,
da Auras lá. E quando passar tudo isso aí, vocês fazer uma visita presencial lá, tá bom, Vavá? Vale a pena, viu? Vale a pena vocês conhecer e ter entendimento aí, viu? Como eu também vou passar por lá, tá bom, Vavá? Eu também vou passar por lá. Ô, Flávia, quanto tempo que você administra o Auras? A Auras. Você já passou pelo período de umbandista também? Na realidade, não. Na realidade, o meu despertar já aconteceu dentro da apometria mesmo. Dentro da apometria. Já foi há 10 anos atrás, foi numa outra casa, que é o Neutra, né? Hoje o Neutra ele fechou as portas também por causa da pandemia, mas eu trabalhei 8 anos lá e depois eu passei para Auras. Esse Neutra ali era perto do shopping. Ah, do bacana, shopping. fechou. Fechou assim por causa da pandemia, por causa de custos, né? Sim. Então eu trabalhei lá por 8 anos. E aí a gente resolveu fazer um formato diferenciado, né? Trabalhando um pouco mais as energias da Umbanda em conjunto com a apometria, junto com a casa em São Paulo, né, que é a Arcas, né, que é do Tony, nosso padrinho, que ele veio, palestrante que veio aqui várias vezes já em Pouso Alegre, Ele é o nosso conselheiro. Então, juntamente com ele, a gente mudou um pouco o formato da apometria para mesclar essa questão da Umbanda juntamente, e aí foi em 2018, né, acho que foi em janeiro de 2018, que a gente fundou a Auras. E aí, desde então, a gente está administrando. Como todo o início, a gente teve muitos erros, né? A gente vai experienciando diversas situações e vai tentando até a gente achar um formato mais legal. Hoje, a gente tem um grupo mais coeso, que a gente uma diretoria bacana que nos auxilia, médios que são muito comprometidos, mas até então a gente, como toda casa, a gente vai errando e vai aprendendo e vai acertando as pecinhas do quebra-cabeça, né? Então, você já tem uma passagem aí pela apometria, sim. Aí quem me auxilia por esse lado mais umbandista é meu marido, né? Que ele... Sim, o Cláudio vai falar. O Cláudio tá comendo só um biscoitinho ali, uma chipa e um cafezinho quente, ele já tá voltando. Ô, Flávia, tem muita gente que não sabe realmente o que é apometria. Tá, o pessoal até ontem vocês falaram um pouquinho com a Rose, né? Isso, o pessoal fala de apometria, mas assim, o que seria? O que a apometria traz de benefícios? Vamos lá, eu sou um bandista. Tá. Eu não sou um bandista, gente. O que a apometria traz de complemento, né? Isso, para um bandista, né? Então, vamos pensar assim. Dentro da Umbanda, eu também não entendo muito profundamente da Umbanda, mas vamos lá, dentro do que eu entendo. Dentro do seu entendimento. Dentro do meu entendimento. Na Umbanda, o que acontece? Quando você vai e passa com um guia e a pessoa chega ali muito carregada, ou tem um irmãozinho, um obsessor grudado a ela, o que acontece? Você vai fazer o transporte, a pessoa tira ali do lado da pessoa, né? De repente quebra os campos de magia, encaminha, libera esses campos de energia, a pessoa se sente melhor, né? Sim. E aí a pessoa vai se sentir mais aliviada, vai embora para casa, ok. Dentro da apometria, o que é diferenciado? Quando a gente inicia os trabalhos de apometria, a gente fala que a gente faz o desdobramento. O que é o desdobramento? É quando a gente... Mesma coisa quando a gente dorme à noite. Os nossos corpos mais sutis, a gente tem o entendimento que são 7 corpos principais, a gente faz uma atração desses corpos. Então, eles são afastados. Então, eu não sei o quanto que vocês entendem de corpos, mas, por exemplo, vamos pensar assim, os guias da Umbanda, os pretos velhos, caboclos, em que dimensão que eles trabalham? Eles trabalham na 4ª dimensão, que seria no corpo astral. Sim. Né? Então, a gente trabalha com esse corpo astral. Quando a gente traciona os corpos e faz esse desdobramento, a gente vai afastar o etérico, o astral, o mental inferior, o mental superior, todos esses corpos. Na apometria, a gente vai conseguir trabalhar até a 5ª dimensão, chegando até o mental superior. Então, a gente consegue trabalhar corpo a corpo, em dimensões paralelas, simultaneamente. Então, por exemplo, eu posso ter uma questão que está ligada ao meu corpo astral, que a gente entende que é o corpo de desejos e emoções, certo? Então, eu vou trabalhar na 4ª dimensão, quebrar campos de magia, pode ter entidades ligadas a esse corpo mais sutil, e eu vou trabalhar em cima disso. Quebrar os campos de magia, trabalho de demanda, com os pretos velhos, pode trabalhar com todas as entidades. Na apometria? Na apometria. Aí, ok.
Se não for no corpo astral, eu falo assim, tá no mental inferior. Aí eu tenho que desdobrar para a quinta dimensão e trabalhar também. Trabalhar o campo mental, campos de magia. Então eu trabalho corpo a corpo, dimensão a dimensão de forma separada, focando naquilo que é necessário tratar a pessoa. E além das entidades que estão acopladas à pessoa que a gente está tratando, a gente tem uma questão que a gente chama de obsessão complexa, que é relacionado a chip, a aparelhos que podem ser acoplados à pessoa que vai estar passando um tratamento através essas entidades, que são os quiumbas, eguns ou magos, né, das trevas, que direcionam outros para te obsediar. Então, essa questão de toda essa trama que eu estou explicando para você, dentro do trabalho da apometria, a gente consegue sintonizar e tratar, e focar naquilo que é necessário. Muito bem, muito bem. Então, não é assim. Mas é uma pessoa, ela fica desacordada? Como que é? Tem pessoas que dentro do tratamento dorme, pode ser que durma também, pode ser que não. Tem pessoas que são médios, que vão passar no tratamento, ela acaba tendo um processo de incorporação, incorpora também. Pode ser as entidades que estão acompanhando ela. Tem pessoas que demoram para retornar nesse processo, a pessoa fica inconsciente, demora um tempo, né? A gente tem casos assim de depressão profunda, em que a pessoa já está num processo de quase possessão, né? E aí demora, são tratamentos contínuos, não pode ser que não seja num único tratamento que seja feito o atendimento. Pode ser que 1, 2, 3, 4, vários, né? São vários. Porque depende da profundidade, da intensidade do processo de obsessão que está em cima dessa pessoa, porque pode ser que seja de vidas anteriores que está se estendendo. E aí, além do mais, depende do seu grau de comprometimento com essa palavrinha aqui, reforma íntima. Por quê? Dentro do tratamento, nós vamos retirar tudo aquilo que for permitido, porque se você apareceu ali, a gente vai tirar tudo. Só que aí você, João Paulo, sai ali da Áureas, saiu ali na rua, você está todo, né, tudo leve. Todo trabalhado no passe, todo né? Zerado. E aí, então, chegou alguém, te deu uma fechada no carro, você já mandou ele para aquele lugar. Pronto, baixou a vibração, perdeu tudo o tratamento. Então, tem que ter um comprometimento seu de fazer a manutenção em casa, porque de nada adianta você fazer um tratamento espiritual e chegar lá fora e continuar no mesmo formato. Precisa. Oi? Exatamente. A gente toma esse banho e aí a gente chega lá fora, a gente se suja tudo de novo. Então a gente precisa ter essa responsabilidade. O que a gente sempre fala para as pessoas não é um milagre. A apometria não é um milagre. Falar assim, vamos lá, te dou um banho de passe de apométrica e agora você está curado. Não, a gente tira as energias que estão te acompanhando, sim, ok, está tudo limpo, só que agora precisa de um movimento seu, né? Onde muitas pessoas, eu estou falando com você, eu fiz essa pergunta da apometria, porque muitas pessoas falam, eu fiz a apometria e não deu certo, tudo do mesmo jeito. Mas só de você ver a expressão da palavra, a expressão que a pessoa fala para você, você já vê que ela vai fazer apometria, vai fazer, desculpa, tem que nascer de novo, né? Exatamente. Para poder mudar, para tentar mudar, que se não mudar, vai nascer de novo. Porque não é nosso interesse deixar a pessoa dependente do passe, do tratamento, do trabalho de desobsessão. Porque tem muitas pessoas precisando também. A fila é grande. Exatamente. A fila é grande. O que a gente precisa, por isso que acredito que o estudo seja importante, não importa se seja na nossa casa, seja no seu terreiro, no centro espírita, onde quer que seja. A gente precisa estudar para ter esse entendimento, para saber como eu devo agir daqui para frente. Porque pode ser que uma hora, que nem agora, a gente não tenha um passe presencial, a pessoa tem que dar um jeito de se equilibrar em casa, né? Sim. Então, o que vai valer? A forma de se blindar através da reforma íntima. E agora, esse jeito que tem que se dar se virar dentro de casa, vale a pena tanto para os irmãos que frequentam o terreiro, para os irmãos que têm compromisso com os terreiros. Não está tendo trabalho. Eu estou sentindo vontade de trabalho. Pois é. Nesses 3 meses que está tudo aí travado, você tinha dias para ir, você tinha compromissos para ir, você tinha 3, 4 vezes na semana e não ia. E agora está querendo ir. Aí a reforma íntima entrando aí, ó. Vamos mudar, gente.
Vamos E mudar. tem o outro, um outro formato. Tem esses que querem ir, porque na realidade eles não estão querendo ajudar, eles estão querendo tomar um passe. Sim. E outras pessoas, por exemplo, dentro dessa situação hoje, a gente precisa, as casas precisam continuar o tratamento, Sim, porque não a pode espiritualidade parar, pô. não pode parar. E aí eu estou com muito medo dentro de casa. Não, eu posso pegar o corona, eu posso morrer, eu posso. Eu falei, gente, ao mesmo, eu falo isso para os médicos lá da casa. Eu falei assim, a gente bate palma para os enfermeiros, para os médicos que estão na linha de frente ali auxiliando as outras E pessoas. nós? E nós, médiuns, trabalhadores de última hora. E nós, né? As outras enfermidades, fora o corona, ainda estão afetando muitos assistidos e eles precisam de atendimento. Só que eu estou em casa preocupada com o meu próprio umbigo, né? Então, nós também estamos na linha de frente, a gente precisa. E aí, a caridade? Sim. Né? Só que é uma caridade que tem... A caridade real, ela tem que ser desinteressada. Porque, a partir do momento que eu falo assim, eu vou fazer caridade, porque agora não é presencial, né? Aí a pessoa não vai te ver trabalhando, ela não vai falar assim, ó, João Paulo, viu o João Paulo lá, ele me ajudou. Então, hoje você vai realmente fazer isso por detrás, pelos bastidores, ninguém vai saber que você ajudou, e mesmo assim, porque você acredita nesse ideal, você vai ajudar outras pessoas. E você vai ter que trabalhar o seu ego, porque você não vai estar com os holofotes voltados lá para você, falando você está trabalhando, né? Sim. Ou esperando um obrigado. Ô, João Paulo, obrigada porque você me ajudou, você me deu um passe outro dia. A gente não pode fazer nada esperando um obrigado. Então, mesmo que eu faça um atendimento para alguém ali e a pessoa nem me olhe na cara, isso não é importante, não deve ser importante para mim, porque eu estou fazendo não pelo obrigado dela, porque eu acredito que eu deva ajudar. Por quê? Eu sou médium e eu tenho as ferramentas, eu tenho conhecimento de apometria, ou eu sou médium de incorporação, ou eu sou médium de transporte. Eu tenho essa ferramenta por quê? Porque eu vim para ajudar outras pessoas. Então, se você veio com essa ferramenta e você não usa, o que você está fazendo com o seu conhecimento? Nada. Exatamente. Nesse período, muitos recuaram. Muitos. Então, a gente tem colegas que não fechou, não. Assim, trabalho interno pelos médios da casa, porque e depois que voltar? Então, isso pode ser uma realidade que ela se prolongue por anos, a gente não sabe. Sim. E aí, se essa realidade se estender, a gente nunca mais vai trabalhar? A gente nunca mais vai ir para o terreiro, não vai para o centro espírita, porque isso é uma coisa que a gente falou nas aulas anteriores. Tem muitos centros espíritas, tem muitos terreiros fechando. Por Sim. quê? Porque os médios não estão mais auxiliando nas despesas do terreiro. Por quê? Eu não estou frequentando, então eu não preciso auxiliar. Não preciso, não tem a minha parcela de contribuição, não tem mais valor. Porque eu não estou indo, então eu falo assim, gente, se você frequenta um terreiro, frequenta um centro espírita, frequenta algum lugar, auxilie essa casa. Porque esses lugares, esses pontos de luz, não podem fechar. De jeito nenhum. Então tem muitos fechando e a gente tem que continuar, tem essa responsabilidade. Sim. Quando se abre um portal, né? Vamos lá, a gente vai se abrir um portal. Não é só eu acredito fisicamente, só nós ali. Espiritualmente ali, tem 20 vezes a quantidade maior de pessoas ali, tudo ali em filinha ali, porque espiritualmente sabe da força que tem. Tá ali os irmãozinhos ali, ó, fulano, pode entrar. Ali no cantinho tem um que tá trabalhando, que você sabe que tá lá, ele sabe que o outro tá no cantinho. Então, imagina, uma cidade igual Pouso Alegre tem mais de 130 terreiros. Nossa, são muitos, né? Mais de 130. 130 hospitais espirituais, sejam de qual forma for, hospital espiritual. Exatamente. Auxiliando. São 130 regional. Exatamente. E aí a gente está cruzando os braços. Eu sou enfermeiro, eu sou médico e eu estou em casa cruzando os braços. Não pode, gente, não pode. Então, isso não tem finalidade. Então né? entra não novamente tem... dentro daquele conhecimento, daquela gana de conhecimento Sim. que você tem. E aí, o que você está fazendo com esse conhecimento? Então, aí me lembra uma frase que a gente estudou há muito tempo atrás. Você tem coragem de ter a ferramenta necessária para auxiliar o outro e não fazer nada? Pois é, verdade. Isso é uma escolha também. Eu tenho observado, Flávia, que eu tenho contato com alguns colegas, né? Já de um certo tempo de doutrina espiritual em pânico. Você vê.
nitidamente em pânico. Então, e agora é o momento da gente mostrar a nossa fé. Não é exatamente eu ser um kamikaze, sair sem máscara, sem lavar a mão, Sim. colocando a mão. Não é exatamente isso. A gente tem que tomar os cuidados Sim, necessários, sim. sim, mas eu tenho que mostrar que eu tenho fé. Com certeza. A partir do momento que eu tenho medo, eu não tenho fé. Porque se eu tenho fé de verdade, por exemplo, se eu preciso desencarnar de corona, independente se eu fico trancado em casa, na hora que eu botar o nariz para fora eu morro, não é Com verdade? certeza. Se eu acredito que há um propósito maior na minha vida, existe uma missão que eu preciso trabalhar, eu estou dando o meu melhor, se eu tiver que desencarnar, eu tenho que aceitar isso. Se não for para desencarnar, eu vou ficar agora enfornada dentro de casa com medo, porque o medo ele nada tem a ver com a luz. Nada. Então, o medo é uma vibração muito baixa que vai fazer com que eu me conecte com energias... Completamente de baixo nível. Exatamente. Então, a gente tem que escolher continuar sonhando, continuar acreditando. Tem dificuldade? Sim. Todos estão passando dificuldades. Me sinto muito. Não é só você, não é só uma pessoa. Não. Todos estão. Então, agora é o momento da gente auxiliar as pessoas que estão com mais dificuldade. E você, se você tem força, continue em frente. Continue sonhando, continue caminhando. Porque o que tiver que chegar até você vai chegar de qualquer forma. Sem corona, com corona. Exatamente. Né? A Ludmila Azevedo. Ah, minha amiga tá parecendo o Chuchu. Oi, Chuchu. Minha amigona, um beijo. Que legal que você tá aqui, Lu. Luciana Mello. Tem mais algumas perguntas aqui. Nós vamos responder mais duas. Eu vou deixar o Cláudio come só mais uma chipa aí só, tá? Você falar um oi e apresentar pro pessoal aqui também. Como se identifica onde está o problema? É o Gabriel Cristal que tá perguntando aqui para você. Como se identificar onde está o problema? Onde está o problema? Quer ver? Tem uma outra pergunta dele aqui, que é continuação do que ele tá falando aqui. As limitações, né? Do karma, se tem relação com as limitações. Aí eu respondi, a gente falou, né? Isso, já falou. Aí ele veio com essa pergunta. Bom, Gabriel, se você puder repetir depois aqui pra gente, tá bom? Ocorre regressão na apometria? Ocorre. Na realidade, assim, o que acontece? Como a gente entende que isso pode, muitas vezes de vidas anteriores que a gente vai trazendo, existem traumas que são registrados lá atrás, que estão registrados e a gente vem arrastando isso. Então, mais do que a obsessão simples, a obsessão complexa, a poliobsessão que a gente tem, né? O que acontece muito é a auto-obsessão. Eu mesmo me auto-obsedio. Não tem uma palavra de autossabotagem que a gente fala? Sim, sim. Que a falta de auto-perdão, de auto-amor, tudo isso voltado para si mesmo. Então, essas minhas limitações, hoje, eu arrasto de outras existências, dificuldades que são de outras vidas, eu trago para... potencializo isso hoje, então a gente retorna nesse trauma, a gente despolariza esse campo de energia para que isso seja mais leve hoje. Só que, novamente, se a pessoa continuar no mesmo formato, sem transformação, essa conexão, ela volta tudo de novo. Essa transformação aqui, né? Exato, da reforma íntima, novamente. Gente, aí o tema hoje tá que tá. Eu tô falando aqui com a Flávia. Daqui a pouquinho o nosso irmão Cláudio vai falar um abraço aqui, um alô para todo mundo aqui. A Cláudia vem falando aqui da Associação Universalista Ramatiz Amor e Sabedoria. Muito bem? Muito bem. Auras, isso? Exatamente. Fica aqui na cidade de Pouso Alegre, Rua Notel Teixeira, número 532. Para você que é de Pouso Alegre, naquela subidinha do Notel Teixeira, com quem vai descer para o bairro Ribeirão das Mortes antigo, né? Que agora já tem um monte de bairro novo ali, né? Muito bem, muito bem. Gente, então muita gente está chegando aqui, viu? O pessoal agora entrou a todo vapor. Vamos lá, a Pâmela está te acompanhando lá da cidade de São Gonçalo, tá? Elísio Júnior, você conhece o Elísio Júnior? Da casinha da beira do caminho? Eu conheço o nome, tem vários médicos que eu conheço. No local de trabalho de apometria é feito algum fundamento ou firmeza para a descarga das energias elementares ou fluídicas? Isso?
que deve ser tipo uma trunqueira que Sim, eles falam. sim. Na realidade, só quando foi aberto a nossa casa, existe foi firmado os pontos ali, no nosso formato, assim. A gente teve o auxílio da Casa de São Paulo, então foi fincado os pontos energéticos ali, mas assim, essa trunqueira exatamente a gente não tem no formato da Umbanda. A gente tem tem técnicas de limpeza que a gente faz, de limpeza no final do trabalho, corta as energias, os campos de energia, fecha os portais, tudo isso a gente faz dentro das técnicas apométricas, né? Sim. De limpeza, né? Isso, nada físico. Estou auxiliando aqui. São mais técnicas, né? São técnicas apométricas que a gente utiliza também. Mas não tem um ponto como a Umbanda. Muito bem. A Ludmila está falando oi. Oi. O Wesley também aqui, o Wesley Oliveira, oi, boa noite. Oi, boa noite. A Fabi também, boa noite. Leandro Neves, César, Matheus, Cassiano. Deixa eu ver aqui, tem mais uma pergunta aqui. Patrícia Fernandes, você conhece Patrícia Fernandes? Ela fez um comentário que ela não fechou, estamos todos reunidos via grupo de WhatsApp e os médios em reunião física. Muito bem. Ô, Flávia, eu quero te agradecer, que eu quero falar um pouco com meu amigo Cláudio. Flávia, vamos deixar o endereço. Novamente, Rua Notel Teixeira 532, Rua Notel Teixeira 532. Como é a página lá da Auras? Tanto do Facebook, a fanpage, quanto o Instagram é Auras Ramatiz. Auras Ramatiz. Isso é o nosso endereço. Muito bem. Tem alguma página no Instagram? Então, é Auras Ramatiz Auras também. Ramatiz? Ah, muito bem. Então, a mesma do Facebook, a mesma do Instagram. Isso, exatamente. É isso aí, pessoal. A gente pelas mídias que a gente vai... Acompanhe pelas mídias, e breve, se Deus quiser, vai acabar esse trem doido aí. Nós vamos tudo lá fazer uma visita para Flávia e nosso irmão Cláudio. O Cláudio já comeu todas as chipas. Ei, Cláudio, senta aqui um pouquinho, vem cá. Gente, eu gostaria de mandar um abraço a todos vocês, pessoal do Rio de Janeiro que está acompanhando a gente, pessoal de BH, eu vi o pessoal me acompanhando, Levi, também o pessoal de São Paulo, um abraço galego que está acompanhando, pessoal lá de Vassouras também, o pessoal está sempre atento e acompanhando, o meu irmão lá também de Cabo Frio, que está sempre acompanhando a gente, um abraço, viu, Márcio, Cabo Frio. Em breve a sua camiseta tá chegando aí para vocês aí também, tá? Gente, é o seguinte, vai ficar disponível também no site do Encanto dos Orixás a logo da Auras lá com o endereço, né? Vocês vão poder entrar em contato e conhecer mais, aprofundar seus conhecimentos. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos. Que Deus abençoe a todos. Cláudio, fala mais um pouco de você aí pra nós aí. Cláudio é nosso irmão aí, umbandista? Sim, tive Você teve uma passagem na Umbanda, né, Cláudio? Bastante tempo, fiquei mais de 10 anos trabalhando na Umbanda e aí vinha conhecer a apometria e aí a gente vai passando por várias experiências da vida da gente, Muito né? A gente bem. vai mudando e aí já há alguns anos a gente eu junto com a minha esposa estamos na apometria. Muito bom, isso mudou bastante as coisas para Pouso Alegre, trouxe aumentou o leque para conhecimentos aqui, né, Cláudio? Sim, o intuito sempre é esse, né? Ter lugares da luz, né? Independente de qual seja o segmento, né? Sempre proporcionando para as pessoas locais que elas possam se sentir bem, que elas tenham afinidade, né? Para buscar a luz, né? Para sentirem melhor. Você é médium lá na casa também? Sim. A gente lá eu dou um suporte. O trabalho nosso, né, da apometria é um trabalho geralmente feito em grupo, né? Então são vários médiums que fazem o trabalho. Geralmente eu fico mais do lado de fora, fico auxiliando todos os grupos que tem, né? E também fazendo essa limpeza do ambiente, na harmonização, né? Então, quando tem algum médium que precisa fazer algum transporte, que aí é mais complicadinho, a gente está do lado de fora para auxiliar os médiums também.
Então, o trabalho meu lá dentro da Auras é isso. Muito bem. Para você, né, você iniciou na Umbanda, né? Sim. Você tem algum parentesco lá atrás, umbandista? Não, Ou procurou por... Não, procurei por necessidade Por mesmo. necessidade? A gente que é médium, né? Então ou a gente vai por... A gente tem que trabalhar a espiritualidade, né? Sim, e sim. aí a gente vai pelo amor, ou a gente vai pela dor, né? Então eu já frequentava, mas só que aí começou a acontecer algumas coisas e aí me falaram assim, né? Ó, você tem que você tem que trabalhar espiritualmente. E aí naquele momento eu conhecia a Umbanda, né? A Umbanda que eu não tinha conhecimento ainda da apometria, e a Umbanda também é fantástico, né? Antes você não tinha conhecimento da apometria. Não. Não, isso era moleque ainda, era novo, né? Era adolescente, tinha 15, 16 anos, né? Então, eu sempre fui católico, né? Mas eu ia na Umbanda também. Escutar o barulho do tambor. É, muito bom. É? Nossa. Não tem coisa melhor, né, Cláudio? Não, muito bom. Isso é bom demais. Aí começou a acontecer algumas situações, né? Até hoje, dentro da apometria, a gente entende, né? Dentro dos estudos que a gente faz, que os médiuns não tem jeito. A gente encarnou médium, tem muitos médiuns, eles precisam trabalhar espiritualmente. Aí ele pode trabalhar em qualquer lugar espiritual, pode ser num terreiro de Umbanda, pode ser numa casa espírita, pode ser numa casa igual a nossa, que é de apometria, mas ele precisa trabalhar, ele precisa estar em contato com as energias espirituais. Por quê? Dentro de um trabalho espiritual, nós que somos médios, a gente produz a energia do ectoplasma, né? Sim. E essa energia ectoplasmática só é queimada dentro de um trabalho espiritual. Então, tem médiuns mais ostensivos, que nem o meu caso, e talvez de muitos outros, dos que estão escutando a gente aqui, que as pessoas precisam trabalhar, né? E se não começa a trabalhar, começa a dar defeito. Por quê? Está com aquele excesso daquela energia, né? E aquela energia só vai ser queimada dentro de um trabalho espiritual. A gente baseia você pegar um saco e ir colocando, né? Vai colocando. Uhum. Chega uma hora, não aguenta, né? Não aguenta. Aí começa a aparecer dor, aí você vai no médico, nossa, já fiz todo o exame que podia ser feito, mas não tem nada. Mas eu sinto uma dor que não sara de jeito nenhum. Você depara com algumas pessoas assim, ó, Cláudio, né? Na sua caminhada, que você é um rapaz novo. Uhum. Aquela pessoa assim que não sei se você tem algum conhecido, né? Algum conhecido que já passou por isso. Vamos lá. A pessoa reclama, dor, e você observa nela, você sente nela que ela tem o dom da mediunidade, que aí você vai lá, você fala, você tem que procurar um terreiro. Não, que terreiro? Você tá doido? Bem capaz, que terreiro, negócio de macumba. E de repente, quando o mundo vai dar, o mundo ele é assim, né, cara? Ele gira assim, o mundo não fica assim, né? Ele gira assim. Aí de repente lá na frente você depara com aquela pessoa, ela, opa, procurou um lugar, procurou um caminho. Já, se você tem alguma história mais ou menos desse nível? Então, lá dentro da Auras, todo mundo que procura a gente, muitas das pessoas que procuram a gente sempre chega com algum problema, né? A gente fala, você não tem solução, você tem que trabalhar espiritualmente. Você pode conhecer o melhor médico que for, pode ter o melhor recurso que for, mas o seu tratamento é espiritual, né? E isso é mais do que comum. Isso muitos médiuns chegam na nossa casa e estão bem desequilibrados, estão bem doidinhos mesmo, e aí você olha a pessoa... quantos anos você tem? Eu tenho 40, eu tenho 45, ou não, tem menos, né? Tem 30. Mas você já trabalhou espiritualmente? Não, nunca trabalhei. E quando você fala, o que é isso? Você tá doido? Então, né? Aí a gente fala, não, então vem trabalhar aqui com a gente. Você precisa trabalhar. A gente fala assim, dá essa oportunidade, começa a trabalhar para você ver. E aí a pessoa trabalha um dia, nossa, eu cheguei que eu tava minhas costas, eu não aguentava de dor. E aí a pessoa trabalha um dia só e já sara aquilo, já melhora, né? Por quê? Drenou aquela energia. Só que isso não é milagre, não existe milagre. A pessoa tem que continuar trabalhando espiritualmente, né? Aí tem muita gente que vai 2 semanas, 3 semanas, já tá ótimo, aí a pessoa some. Aí depois passa 1 mês, 2 meses, a pessoa aparece de novo. Nossa, aquela dorzinha que me incomodava tá voltando de novo. Vai falar,
Você não está trabalhando. Parece puxando a perna. Né? É. Então, a gente que nem eu tô trabalhando desde os meus 15 a 16 anos, né? Já estou com 32, mas não posso parar, não posso falar, não, hoje eu já não preciso trabalhar mais. Isso na realidade, isso não, né, não existe, né? Então a gente tem que estar sempre continuando. A gente pode trocar o lugar, as afinidades da gente vai mudando, isso não tem problema nenhum. Sim. Sempre que a gente tem que trabalhar dentro da luz, né? Sempre ajudando, sempre conectando com os nossos irmãozinhos da luz para auxiliar o próximo, né? Sempre dentro dessa senda do Mestre Jesus, né? Aí, independente de onde você estiver, tem que ser um trabalhador da luz. Tá ótimo. Muito bem, muito bem. Pessoal, vocês estão acompanhando o Cláudio. O Cláudio, ele participou, teve uma passagem muito importante em um dos terreiros mais antigos da cidade de Pouso Alegre, aqui ministrado pelo senhor José Neves, né? Na época, o Cláudio trabalhou com o nosso irmão Alisson Thiago Jubrail, que estará conosco aqui na quarta-feira, representando a casa do nosso pai Zé Neves. Inclusive, até o Leandro, o filho do seu Zé Neves, está acompanhando a gente. Um abraço, viu, Leandro? Você passou por lá, né? Você teve um aprendizado lá, né, Cláudio? Sim, bacana, e que levo para toda a minha vida, né? Dentro da apometria, nessa casa que a gente trabalha lá da Auras, a gente trabalha bastante com a energia da Umbanda, né? Com os nossos irmãozinhos pretos velhos, os caboclos, os Exus, isso é bom, hein? nos auxiliam, que maravilha. Todas as entidades, né? E aí eu utilizo bastante essa bagagem que eu aprendi, né? Lá dentro, ou em outras casas também que eu também frequentei, né? Então, tudo pra gente é aprendizado, né? Sim, sem dúvidas. E a gente tem que aproveitar isso, né? Você acha que o médium ele tem que ser estacionado ou ele tem que sempre... Não, o médium não pode estacionar nunca, né? Porque as coisas sempre estão em constante mudança, né? Então sempre a gente tem que estudar, né? A gente encarna aqui, né? A gente tem que se perguntar por que a gente está aqui a gente está aqui encarnado, né? A gente está aqui para aprender, né? Para evoluir espiritualmente, né? Não é pelas questões materiais, né? É lógico que a gente precisa também das questões materiais, Sim. então a gente tem que sair, tem que trabalhar, mas a gente tem que voltar sempre para a questão espiritual, ver o que eu posso aprender lá no meu serviço, né? Lá no meu serviço não tem aquela pessoa chata que me cutuca ali, né? Mas só que assim, se a gente utilizar isso numa questão espiritual, se aquela pessoa me cutuca e eu ainda sinto aquilo, quer dizer que eu tenho que trabalhar alguma coisa. Muito bem. Então, sempre tentar ter essa visão espiritual, né? E aí a gente vai aprendendo. E também tentar estudando sempre sobre o trabalho, né? Aprendendo novas técnicas, aprendendo tudo, né? Porque a espiritualidade também, quando ela vem fazer um trabalho, né? Seja no centro, seja lá na nossa casa Auras, né? Os espíritos, eles precisam do conhecimento que a gente tem. Porque aí a gente trabalha isso na forma mental e auxilia demais. Tem uma força muito, né? energética muito grande no trabalho, se o médium conhece. São engrenagens, Então, né, cara? Isso, tudo funciona quando perfeito. ela encaixa, vai Isso, que, né? Porque os seres da luz, eles são como se eles fossem os cientistas mais evoluídos que tem, né? Em questão de conhecimento para fazer aquela cura. Só que eles precisam do nosso conhecimento também, assim, eles precisam da nossa força mental dentro do trabalho. Então, a pessoa que incorpora no terreiro, que ele tem conhecimento, o mentor ele passa para ele, né? E aí ele ajudando, pensando também naquilo, vai refletir muito mais no trabalho, né? Tanto que quando a pessoa vai tomar um passe, ela fala assim, nossa, que aquele médium eu passei e me senti muito bem, realmente funcionou o trabalho. Por quê? Tem todo o aparato que tem um médium também, Sim. não só a entidade. Sim, né? é aquele que busca conhecimento, é aquele que faz os seus preceitos, aquele que cuida, né? Sim. Aquele que está sempre em conexão, Sim. né? O que você acha que faz levar o médium entrar para dentro de um terreiro e não simplesmente nem tchau, obrigado? O tchau, obrigado, já viu, né? Tchau, obrigado. Você fala de sair, Sim, né? sim. Então, tem muito... Você tem um conhecimento bom, viu, Cláudio? Vamos bater um papo bacana nós dois ainda, viu? Legal, Cláudio. Aí, à disposição. Então, tem muitas pessoas, né, que frequentam os locais e mesmo assim não conhece realmente a filosofia dos locais, né? Então, a gente sempre fala, né? Quando você frequenta alguma casa, você tem que saber qual que é a filosofia daquela casa, né? E aí você
procurar praticar aquilo, né? Se em algum momento você entende que aquela filosofia não lhe cabe, você agradece aquele local, mas você tem que sempre agradecer, né? É aquilo que eles falam, né? Que a gente não pode cuspir no prato que a gente come, né? Então, se algum dia aquela casa ela serviu a gente tem que sempre agradecer. Por mais que a gente, não, hoje eu não quero mais, hoje eu acho um outro local que eu tenho mais afinidade. Tá tudo certo também. Se é um lugar, todos são lugares da luz. Então, é sempre cíclico, né? Vai mudando, né? Não existe o melhor, né? Não. Tem a questão de afinidade, né? A gente tem que estar onde a gente vai sentir melhor. Sim, né? sim. E a gente está apto a trabalhar naquilo, a querer ajudar aquele local, né? Então isso está tudo certo. E todos nós somos irmãos, né? Sim, sim. Então é uma corrente, né? E um ajudando o outro, né? Então, mas aí, por exemplo, eu quero sair e tal, tem que agradecer, né? O chefe. E assim que segue, né? Muito sempre bem. agradecendo. Muito certo? bem. Ô, Cláudio, nós vamos encerrar o nosso bate-papo de hoje. Para você que está acompanhando pelo site da rádio, pelo link da rádio, meu muito obrigado, gente. Agradeço vocês de coração. Quarta-feira nós temos aqui o nosso irmão Alisson Thiago Jubrail representando a casa, o Centro São Sebastião, do nosso querido Sr. José Neves, tá? Na próxima quarta-feira, às 19 horas, isso, 19 horas. Eu tô saindo daqui a pouquinho, que nós vamos entrar ao vivo na programa Axé, falando de Umbanda e Candomblé, daqui a pouquinho. Tô te esperando, gente. Cláudio, quer mandar um abraço a todos e fazer um convite? Acompanhe aí a nossa casa, entrem no Face, no Instagram. O pessoal, a gente vai responder a todos que mandarem as mensagens, né? O nosso trabalho acontece nas terças-feiras, né? A gente faz esse trabalho apométrico à distância. Então, quem tiver necessitado, a gente está recebendo, né, os pedidos para trabalho via WhatsApp, via Facebook, Instagram, que até a Flávia já comentou, né? Então, estamos sempre à disposição. O nosso trabalho é totalmente gratuito, né? Quem precisar, estamos à disposição. Se tiver alguma dúvida, pode mandar também mensagem, que a gente tenta esclarecer dentro do possível, né? Hoje não é presencial, né? Mas a gente, através de mensagens, a gente consegue. O Mirão da Praia tá falando aqui, ó, parabéns, muito aproveitoso o papo de hoje, que Oxalá nos abençoa. Amém. Abraço pra Bebel, e Mirão, tudo de bom pra você. Cláudio, grande abraço, viu, irmão? Abraço. Muito obrigado que Deus abençoe todos. pela presença sua aí. Eu que agradeço. E nós vamos voltar a falar. Vamos sim. E eu quero conhecer a aulas para mim ver essa questão de apometria. Legal. São várias pessoas que falam pra gente, Cláudio. São várias pessoas. Não sei se você conhece o Anderson, o esposo da Isabel, advogado. O Anderson, grandão, um rapaz bem grande. Eu acho que ele já chegou aí no Neutra, né? Neutra que fala? A gente conhece bastante gente, Sim. Só que a gente, assim, por nome, assim, a gente não... Uma vez... Talvez ele já tenha passado lá com a gente, Ele me fez um convite. Ele me fez um convite para conhecer a apometria. Eu vou conhecer a apometria, Vai tá? sim. Nossa então, casa tá aberta, tá vocês são a terceira pessoa que falam assim para mim com franqueza, tá? Então, eu quero conhecer. É uma ferramenta fantástica, da luz para auxiliar, né? Para auxiliar. É um tratamento... É como se fosse uma cirurgia espiritual. Sim. Então, auxilia demais e a gente consegue fazer trabalhos fantásticos. Eu vou conhecer. Tá bem? Muito obrigado, viu, Cláudio? Eu que agradeço. Que Deus te abençoe. Eu vou falar um Amém. pedacinho aqui com a Flávia. A Flávia vai fazer o agradecimento pessoal aqui. Gente, o papo hoje foi bacana. Vai estar disponível daqui a pouquinho na página do YouTube, tá? E também... No YouTube também, vai estar disponível na página do YouTube. Vocês vão poder acessar lá o Axé, falando de Umbanda e Candomblé, juntamente com o Encanto dos Orixás, disponível lá, vocês podem acompanhar. Flávio, eu quero te agradecer, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço a Olha só, oportunidade. nós falamos mais de 1h e pouco já, tá? Nossa, você fala, hein? Maravilhoso. Olha o Cláudio. É o Cláudio que tava ali assando a chipa ali, né, Cláudio? Fala a verdade, hein? Cláudio é um nota 10. Cláudia, muito obrigado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Flávio. Muito obrigado a você, viu? Que Deus te abençoa e continua sendo essa pessoa de luz aí que você é. Que você transmite de verdade, viu? De verdade mesmo, viu? Tá de parabéns, o Cláudio, um rapaz nota 10, uma energia maravilhosa. Convido você que está acompanhando pela rádio e também pelo Facebook. E depois você que vai acompanhar, que tem muita gente chegando do trabalho, né? Que vai acompanhar a conhecer Auras Ramatiz Amor e Sabedoria aqui da cidade de Pouso Alegre, tá bom? Tá, joia. Vamos praticar a reforma íntima. Gente, amanhã eu vou fazer uma live, eu quero saber. Você praticou a sua reforma íntima? Você que está acompanhando, praticou? Júnior, tudo bom, Júnior? Lucimari, tudo bem? Boa noite. Você praticou a sua reforma íntima? Vamos fazer uma reforma íntima comunitária, tá bom? Exatamente. Comunitária. Você quer deixar um abraço, pessoal? Então, agradeço demais a oportunidade de estar aqui. Espero que possa ter ajudado um pouquinho cada um a refletir, né, sobre si mesmo, né, a se autoconhecer, olhar um pouquinho mais para dentro de si, ou as situações que estão passando dentro de casa, ou em várias situações que a gente tem passado pelas dificuldades, a gente possa se refletir, né, e aprender um pouquinho com cada situação e, na realidade, aprender e agradecer, porque a gente, na realidade, a gente roga muita praga, a gente Sim. reclama demais, mas tudo que acontece com a gente são aprendizados. Então, a gente tem que agradecer todas essas oportunidades que a gente está tendo. Embora aos nossos olhos seja muito difícil, a gente agradecer e olhar e falar assim, poxa, mais um boleto que eu estou pagando. Sim, sim, Então, sim, nada sem vem por dúvidas. acaso. Sim. Então, a gente olhar por um novo olhar, todas as situações, com um olhar espiritual, que o Cláudio falou antes, porque a gente fica olhando só pelo lado material, todas as questões. Se a gente começa a perceber isso, a se afastando um pouquinho do problema, a gente começa a entender, ressignificar as situações e começa a ser mais grato por aquilo que chega até nós, né? E falar assim, por que eu estou atraindo essas situações? Se eu estou vibrando essa energia, por isso que está se aproximando de mim, né? Então, a gente se refletir um pouco mais, olhar, ser menos egoísta, menos orgulhoso, aceitar as situações com mais resignação, Sim. né? Muito bem. Pessoal, é isso aí. Nós estamos encerrando nosso bate-papo. Semana que vem tem mais. Muito obrigado, viu, Flávio? Muito obrigado mesmo, tá? Cláudio, com Deus aí. Tudo de bom. Gente, semana que vem estamos aí de novo a mais uma live aqui no Encanto dos Orixás. Daqui a pouquinho, 10 minutinhos, eu tô no Axé falando de Umbanda em Candomblé, canal 3.1. Me acompanhem lá. Tchau, tchau. Tchau, até mais.